Olá, amigos. Muito obrigado mais uma vez por prestigiarem os nossos vídeos. Agradeço a Deus a oportunidade bendita de mais uma vez gravarmos um vídeo com uma mensagem de estímulo para todos nós. Novamente pedimos àqueles que quiserem se inscrever em nosso canal no YouTube, que o façam, ficaremos muito agradecidos, certamente. O trabalho é um trabalho de divulgação da doutrina espírita, lembrando que a doutrina espírita fundamenta-se nas lições de Jesus. O espiritismo é uma religião cristã e agradecemos muito àqueles que possam ajudar a divulgar esse pequeno trabalho que sempre traz mensagens de otimismo e de esperança. Hoje o nosso tema é o trabalho dos discípulos. O discípulo, ele é aquele que dá continuidade ao trabalho do apóstolo. Ou seja, é aquele que aprende a lição e a transmite também. De qualquer forma, há uma ligação muito estreita entre apóstolo e discípulo. Tivemos os apóstolos de Jesus, todos os apóstolos de Jesus eram discípulos também. Discípulos de Jesus. E os que seguiram os apóstolos eram discípulos dos apóstolos, mas também de Jesus ao mesmo tempo. Nós temos aqui um ensinamento de Jesus, anotado por Lucas, em que Jesus diz assim: "E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo." Lembrando que a cruz, ela deve sempre representar para nós trabalho, e não morte, não sofrimento, mas acima de tudo trabalho. Porque é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui enquanto espíritos encarnados. Estamos trabalhando no sentido de nos tornarmos melhores. E a cruz, ela nos lembra sempre dessa necessidade do trabalho. Por isso que aquele que, como disse Jesus, "E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo." Ou seja, temos que aprender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. E o Espírito Emmanuel, ele vai escrever então, através da psicografia do Chico Xavier, as seguintes palavras a respeito do tema. Os círculos cristãos de todas as denominações permanecem repletas de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus. Um grande entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com Jesus estivesse circunscrita a problemas de palavra. Eu, particularmente, me preocupo muito com lições como esta, porque eu tenho usado a palavra há mais de 40 anos em centros espíritas. Já fiz algumas milhares de palestras. E nós sempre nos lembramos e nos cobramos que não podemos ficar somente circunscritos ao falar. É necessário colocar em prática aquilo que se fala. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as ranhuras do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular. Contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Jesus, ouçamos os ensinamentos divinos.
Para sermos discípulos dele, é necessário que a gente se disponha com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. É trabalhando no sentido de colocar em prática o aprendizado. E Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o trabalho que nos compete realizar aqui. Aprendizes existem que levam consigo a cruz das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Ou seja, como Jesus mesmo já nos disse, não adianta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, que está dentro de nós. Então não adianta somente ficarmos em oração, se nós não trabalharmos no sentido de sermos merecedores, de recebermos os benefícios daquela oração que estamos fazendo. Então, aprendizes existem que levam consigo a cruz das provas, mas não seguem o Senhor, porque se revoltam, são endurecidos e fogem do trabalho. Outros aparecem seguindo Jesus nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a na porta dos vizinhos ou dos companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento é o caminho. Ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, mais caminho ainda. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre e seremos realmente seus discípulos. Muito bonita a lição de Emmanuel, muito profunda e que nos faz realmente refletirmos sobre o que temos feito com o conhecimento que temos recebido. Nós somos espíritos de muitas reencarnações, de muitas oportunidades, de muito aprendizado já. Vivemos em um país com problemas, dificuldades, mas um país maravilhoso que é o Brasil. Não temos violência, mas não temos guerra civil, não temos guerra de religiões, temos problemas graves políticos, mas são coisas que vão passar. Como passam também as guerras, claro. Mas nós temos aqui menos dificuldades, talvez, do que em outros países aqui do próprio planeta Terra, em que irmãos nossos também lutam como nós, trabalham como nós, no sentido de erguer-se, equilibrar-se e colocar o reino de Deus dentro de si e verdadeiramente ser chamado de discípulo. Porque dever e renovação é obrigação nossa. Serviço e aprimoramento conseguimos na vivência diária. Ação e progresso é o que nos faz nos tornarmos melhores. Responsabilidade e crescimento espiritual. É necessário a responsabilidade para que haja o crescimento espiritual. E aceitar os impositivos do bem. E obedecer, e obediência aos padrões do Senhor. Nós estamos aqui sujeitos às leis de Deus, que são perfeitas. E nós recebemos, conforme Jesus nos ensinou, conforme o trabalho que nós fazemos. A cada um segundo o seu merecimento. Por mais dura que seja essa frase, por mais contundente que ela seja, ela é absolutamente racional. Porque eu não vou receber e nem colher aquilo que eu não mereça. Então, se eu não mereço passar por dores, não passarei. Se eu não plantei boas coisas, eu não colherei também. Que nós possamos efetivamente nos tornarmos um discípulo do Cristo. Porque aqui estamos justamente para nos tornarmos esse discípulo. Era isso, amigos.
e amigas, muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.